Então, na hora, eu já visualizei meu negócio naquele formato. Ficava numa esquina de uma praça, onde chegou a faturar de 22 a 25 mil reais. 7 anos empurrando essa bike. Você está prestes a conhecer empresas incríveis de diversos lugares do Brasil. E em 8 episódios eu vou te apresentar o case de sucesso dessas empresas. E o melhor eu deixei para o final. Essas 8 empresas vão concorrer a um mega prêmio. Uma mentoria com a formatação do negócio em franquia dada por mim. No episódio da de hoje, vamos conhecer a Docicleta, uma brownieria que nasceu com a ideia de ser um negócio ambulante em uma bicicleta e que hoje já possuem 2 lojas próprias, 2 quiosques em shoppings e diversas bikes espalhadas em toda a cidade. Se eu te falar como essa história começou, você não acredita. O chefe de cozinha Marcelo, junto com a sua esposa, decidiram estacionar uma bike toda enfeitada no Parque da Jaqueira, na cidade do Recife, e levar nela brownies feitos da cozinha da sua própria casa. A partir daí, o negócio explodiu e cresce até hoje. Nesse episódio, o Marcelo vai contar pra gente tudo sobre a história da Docicleta, então vamos juntos conhecer esses produtos e também um pouco mais como esse negócio funciona. E aí, Marcelo? Rafa, tudo certo? Tudo certo, cara. Veio de bike hoje pro trabalho, né? De bike. 7 anos empurrando essa bike. Que legal. Conta pra gente, cara, o que é a Docicleta? Cara, a Docicleta é uma empresa de monoproduto com múltiplos canais de vendas. A gente tem uma única massa com vários formatos, tamanhos, preços e canais de vendas diferentes. Ela nasceu com esse intuito. Legal, diferente nesse conceito, cara. Isso. Imagina que isso vai reduzir bastante o teu custo e aumenta o teu potencial de faturamento quando você adota essa estratégia. A gramatura custa o mesmo valor de X de real e a gente consegue fazer preços diferentes de acordo com aquele canal. Eu acho, e também isso ajuda muito nessa questão de sazonalidade do ano, né? Então, alguns canais eles têm um maior poder de faturamento durante o ano e isso a gente consegue fazer com que a empresa fature todos os meses do ano. Conta pra gente como a ideia surgiu, por que você escolheu o Brownie, por que você adotou a bike como primeiro canal de venda. Conta pra gente sobre essa história. Então, na verdade, foi meio sem querer, eu estava nessa busca de virada de chave, eu sou cozinheiro de formação e eu estava atrás de algo para empreender na área que eu gosto. Eu sou apaixonado por cozinha. E durante um período que eu estava chefiando no restaurante, eu fui fazer uma viagem para São Paulo e dei de cara com a moda dos food trucks. Então, na hora, eu já visualizei meu negócio naquele formato. Como todo bom sonhador, eu esqueci de um detalhe, eu estava sem grana, então custava muito caro para montar um truck. Então, e eu gosto muito desses vendedores de antigamente, né? Entregador de pão, de leite. Então, bicho, na hora eu já imaginei uma bike, né, uma galera jovem, tudo uniformizado, com identidade própria, que chamasse a atenção. E o melhor de tudo, como esse projeto é para ser itinerante, então assim, nada melhor do que uma bike para a gente poder rodar a cidade toda, fácil de levar e muito mais fácil de multiplicar. Então a ideia principal foi essa. Genial essa ideia, cara. Agora o Brownie, como é que surgiu? Como eu disse, eu sou cozinheiro de formação, mas eu sou péssimo confeiteiro, parceiro, não entendo nada de sobremesa. E eu chefiava um restaurante que era sistema self-service, ele precisava ter uma pista de sobremesa. Minha esposa, Mari, ela também é cozinheira e ela é boa nisso. Ela tinha aprendido essa receita na faculdade, me ensinou e eu coloquei lá no restaurante. Nos primeiros dias já começou a ser a sobremesa mais pedida do restaurante. Ali eu percebi que esse produto ia ser o que a gente ia montar algo para fazer a diferença. Então é aqui onde a mágica acontece, Marcelo. Cara, mas esse cheiro dá uma tentação danada, hein, bicho? É a tentação, né? Conta pra gente como é que é o processo da tua indústria. Aqui é meu parque de diversão mesmo, aqui eu faço o negócio acontecer. É a realização de um sonho, né?
Imagina, uma bike que começou vendendo brownie a R$5 numa esquina de uma praça, saiu de dentro de um apartamento de 64 metros quadrados, onde a gente produzia de madrugada, escondido dos vizinhos, porque era proibido. Caramba! Então era a cada 50 minutos, durante uns 4 meses eu dormi com um reloginho contando a cada 50 minutos. Então a gente tem um lugar e um espaço igual a esse, é a realização de todo o esforço e toda a garra que a gente botou nesse projeto. Então aqui é que a gente faz o negócio acontecer. Muito bom. Conta pra gente aí, processo de produção do teu principal produto, que é o brownie, né? Como é que funciona? Você separou aqui alguns materiais pra gente ver? A gente fala o tempo inteiro, né, de monoproduto. Sim. E a ideia é essa. Eu bato uma única massa o dia inteiro, uma basezinha de chocolate, que hoje a gente tá rodando em média de 3 toneladas, mas a gente chegou a fazer 5 toneladas já antes da pandemia, mas a gente tá feliz porque isso vem crescendo, tá voltando meio que o normal, né? Então o pior já passou, a gente já chegou a fazer 50 mil unidades de brownie mês e hoje a gente tá rodando na 30 mil unidades, né? Esse aqui é a nossa basezinha, é o tabuleiro principal, que dele a gente faz outros produtos, né? Aqui é a casquinha, que nada mais é do que a bordinha do tabuleiro. É um dos produtos mais desejados da clientela e nada mais é do que a borda do tabuleiro. É zero de desperdício. E isso fez nascer outros produtos, né? Esse aqui é o nosso tareco, que é a raspinha do tacho. Hoje é o nosso top 2 de venda. Então ele nada mais era do que a raspinha do tacho, realmente, a limpeza que a gente transformava em lanche para produção. E hoje ele é o nosso segundo produto mais vendido. Você falou sobre a pandemia e você falou sobre a tua evolução aqui na indústria, né? A tua capacidade produtiva, né? Como é que a pandemia afetou? Quantos funcionários você tem rodando aqui hoje? E qual é a tua perspectiva de crescimento para o futuro? Cara, assim, a pandemia veio como um soco para a humanidade, para todo mundo. Mas quem estava no processo de crescimento tão rápido feito a gente estava, a gente meio que assustou no primeiro momento. Chorei 2 dias em casa, mas na segunda-feira eu estava aqui, tomei um banho e vim para a guerra. Ficou muitos funcionários afastados durante um tempo, a gente tentou segurar o máximo que a gente pôde, mas realmente chegou um momento que a gente precisou fazer desligamento. Então a gente trabalhava com 30 funcionários, a gente teve que diminuir. Hoje a gente está rodando com 8 na produção e aos poucos a demanda vai aumentando, a gente vai recontratando, a gente já recontratou 3, então assim, a gente está super feliz com a possibilidade de continuar, porque teve muita gente que ficou pelo caminho, né? Então isso dá ânimo, dá gás e saber que a gente está no caminho certo. Chegamos no momento de tentação, né, Marcelo? Conta pra gente aqui, tem tanto produto bonito na nossa frente. Apresenta pra gente os top 5 produtos de vocês. Vamos lá. Rafa, como a ideia é ser monoproduto e múltiplo canais de venda, eu vou te falar dos que a gente tem potencial de escalar, que a grande ideia é essa, a gente atingir o maior número possível de gente. Então, esse aqui é o nosso top 1, é o nosso produto principal. A gente nasceu com esse produto. Então, esse era o que a gente vendia na bike, quadradinho de 6x6, a pessoa escolhia uma cobertura na farofa na hora, e isso aqui foi que fez barulho na cidade. Foi isso que transformou a bicicleta no que ela é hoje. Esse aqui, inclusive eu vou provar um agora, tá? Esse aqui, fala qual é a cobertura e a farinha desse, e esse aqui também. A gente tem algumas combinações, ficaram fixas, né? Que os clientes escolheram. Então, doce de leite e farinha láctea, esse não sai. E brigadeiro com leite em pó crocante. Esses são os 2 campeões de venda. A terceira cobertura a gente vai brincando. Depois foi nascendo os outros produtos. Todos eles nasceram da oportunidade do principal, né? Esse daqui é o nosso embaladinho, que é o mesmo produto num tamanho, numa gramatura menor, e ele pode ser recheado. Esse é o nosso carro-chefe do B2B, é ele que a gente faz a revenda, pontos de venda de padaria, loja de conveniência. Isso aqui, durante muito tempo, ele foi o nosso produto principal da empresa, né? Antes de pandemia. Hoje, como a gente atingia muito colégio, faculdade, ele deu uma queda, mas graças a Deus ele ainda roda bem. Qual é o volume de vendas desses 2 produtos aqui mensal?
Vamos lá. Aqui a gente gira na casa dos 30, 35 mil unidades, né? Mês. E aqui a gente já chegou nos 30 e hoje está rodando nos 12 a 15 mil. O food service, ele nasceu na necessidade de trabalhar com esse mercado que é do B2B para restaurantes, né? A gente sempre soube que o brownie, antigamente quando você ia num restaurante, todo restaurante tinha brownie e petit gâteau. Sim. Só que a qualidade muitas vezes deixava a desejar. E para o próprio restaurante, como eu sou da área, não vale a pena estar produzindo um produto que sai num volume menor e com a qualidade bacana, né? Com ingredientes bacanas. Então isso aqui a gente atinge restaurante, lanchonete, hotéis na cidade. Esse é um dos produtos que a gente vê o maior potencial de escalar. E o meu xodó é o tarequinho, que esse aqui nada mais é do que a raspa. A ideia aqui dentro é zero de desperdício. A gente tem zero de desperdício. E qual é o volume de vendas dele? Tareco, eu vou falar em quilo, certo? É mais fácil, né? Tá. Porque a gente tem algumas versões dele. Então aqui a gente está trabalhando quase 400 quilos por semana de tarequinho, de massa de tarequinho. É o nosso top 2 de venda. Ele não para na prateleira, né? É a mesma coisa que acontece com a nossa casquinha, que todo mundo gosta muito dela, Sim. mas ela depende da produção do brownie, porque num tabuleiro de 2,4 kg eu só tenho 200 gramas de casquinha. Então, chega final de semana, ela acaba nos pontos Ou de seja, venda. é limitadíssimo, né? Produto exclusivo. Esse é o produto exclusivo dos pontos de venda. Sim. O brownie pudim que nasceu agora na pandemia, do almoço de família. Minha esposa fez uma tortinha, uma tartelete de doce de leite, e quando a gente um comentário, pode ser que isso fique bacana com o brownie. Nasceu o brownie pudim, que pipocou agora na pandemia. Cara, muito bom. A gente vê muita inovação aqui. Agora, por trás desses produtos também tem as estratégias de venda, né? Porque como você utiliza a mesma base para todos esses produtos, você também tem uma variação de preço final, mas mantendo basicamente o mesmo custo, né? Apresenta pra gente, só pra gente ter uma noção, de dois produtos que têm basicamente o mesmo custo, só que margens diferentes. Para você ter uma ideia, esse nosso, que é o nosso top 1, que é o nosso carro-chefe de venda, ele tem o mesmo custo de um brownie pudim, por exemplo, que é esse produto que entrou agora na pandemia. Nada mais é do que uma embalagem diferente e uma maneira de apresentar. Um pudim não pode ser tão barato, então ele agrega, ele não é apenas um brownie, ele é um brownie pudim. Você está comendo duas sobremesas numa única. Então, esse tipo de coisa vai agregando ao produto, isso que é o bacana e que permite você ter uma margem legal. Qual é a margem desse produto para que é o teu brownie, como é que se chama esse? Esse a gente chama de montadinho. A gente chama ele de montadinho. Qual é a diferença de margem desse para esse, sendo basicamente o mesmo custo? Cara, vamos lá. Aqui a gente tem uma margem de quase 160%. Tá. Uma margem bacana para um produto. Ou seja, custa 2 e pouco e você vende a 8. Tá. Isso. E esse que é o pudim, o brownie pudim? E esse brownie pudim é quase o mesmo custo. Só muda a embalagem, que realmente é uma embalagem mais cara do que um papel manteiga, por exemplo. Sim. E a gente vende ele ao dobro do preço, a R$16. A R$16. Qual é a diferença? E você tem que entender até onde você pode ir num valor. É volume. Caberia eu vender esse brownie por R$15. Né? A gente tem concorrentes na cidade que vendem ele mais caro. Verdade. Só que isso aqui me possibilita vender em escala, né? A gente já chegou à época, hoje a gente faz média de 2,5 toneladas, mas a gente já chegou a fazer 5 toneladas antes de pandemia. Ou seja, esse quadradinho eu consigo rodar. É a mesma coisa que acontece com o food service, né? Ele é o mesmo produto. Sim. E eu vendo ele por muito mais barato, por exemplo. Só que ele me faz um volume gigantesco, né? Tá, se eu abro aí, sei lá, uma carteira de 400 B2B e cada pedido semanal de 120, 150 unidades, quanto eu consigo levantar em relação a isso? Aí é um trabalho diferenciado, trabalho de venda, um trabalho comercial bem feito, de marketing, voltado para cada canal. Marcelo, estamos aqui na sua nova loja, unidade recém-inaugurada, inclusive belíssima, cara, parabéns. Conta pra gente tudo sobre ela, quanto você gastou, qual é o teu faturamento já no teu terceiro mês de operação,
qual é o teu custo fixo, ponto de equilíbrio, a gente quer saber os números da tua operação. Massa. Então, a ideia aqui é a gente sempre buscando lugares pequenos que tenham o mesmo poder de faturamento dos centros comerciais, que é um grande impasse que a gente encontrou aí durante todo esse tempo. O tamanho, sempre a gente idealizou um tamanho de garagem, que é o que a gente tem lá na nossa matriz, que é aquela garagem mesmo, a ideia de garagem. E aqui a gente tem uma roupagem nova, porque lá era um lugar bem escondidinho e aqui a gente quer trazer mais para dentro da loja esse pessoal passante, para ter um lugar mais confortável, que consiga trocar momentos com a família, gastando pouco. Né, que a grande ideia é essa. A gente gastou 30 mil reais para montar um ponto de venda desse, com poder de faturamento de 45 a 50 mil. Muito que bom. A gente acha... Desse investimento, conta pra gente o que foi, assim, detalhado. Quanto foi de obra, quanto foi de equipamento, porque realmente é um espaço muito aconchegante, pequeno, né? Mas como você falou, investimento baixo. Muito baixo. Conta muito pra baixo. gente. Isso vai ficar de acordo a cada lugar que a gente for conquistar, né, encontrar para montar a lojinha. Mas aqui em si não foi feita uma grande obra, porque é uma loja de galeria, de rua, que já estava meio que pronta. A gente só fez algumas modificações e a gente gastou esses 30 mil, fez 50% de obra e 50% de equipamento. Porque a gente tem pouca coisa de manipular aqui no nosso ponto, né? Então, a freezer ela é de comodato com um grande parceiro nosso, a máquina de café é em comodato, então é poucos equipamentos. E o resto foi mais de decoração e ambiente. A gente percebe que também vocês tiveram uma preocupação muito grande com o branding, né? Com levar a marca da Docicleta para mais pessoas possível e as parcerias B2B com outras empresas, inclusive fazendo colaboração de produto, acabou reforçando isso ainda mais. Conta um pouquinho sobre os resultados que isso aí, principalmente falando de uma parceria que você fez com a sorveteria aqui local, trouxeram para a marca. Massa. A gente teve um boom muito grande no começo. E então muita gente veio atrás da gente. E que no final das contas, todas as parcerias que a gente fez foi super positivo. Essa que a gente tem com a marca de sorvete, assim, é um negócio gigantesco. Quando ele falava em números, a gente se preocupava do que se a gente conseguia produzir. E em nenhum momento a gente vai conseguir, a gente vai dar um jeito. Então a gente tem um pote de sorvete de 1 litro, a gente tem um picolé, a gente tem um sorvete que vende em todas as unidades deles. A gente tem parcerias com hamburguerias, a gente tem parcerias e isso vai trazendo um outro, que é o que, né, essa questão da gente ser muito refém hoje das redes sociais e unir forças da minha clientela com a clientela do parceiro, assim, isso só é positivo, né? Uma das sacadas, esse negócio que o sonho de qualquer empreendedor é ter um quiosque dentro de um shopping, por exemplo. Sim. Eu confesso que a gente nunca sonhou com isso. Essa lojinha aqui me deixa uma grana muito maior do que um quiosque de shopping. Mas a gente tá num centro comercial daquele tamanho, onde passa tanta gente, onde vem gente de outras cidades, vendo o nosso nome, nosso trabalho, não tinha como dar errado, sabe? Eu acho que a ideia é essa. O custo que você paga para estar no shopping daqueles, né, o custo de ocupação, é quase que misturado também com o investimento em marketing, né? Total. Porque muita visibilidade que você acaba ganhando. Porque faturamento já no terceiro mês de abertura já chegou em 40 mil. Isso, né? isso. Quantos por cento vem de delivery, quantos por cento vem de venda de balcão e quais são os teus custos fixos e variáveis para tu chegar numa rentabilidade aí que você já está tendo hoje? Então, a gente nasceu no olho do furacão da pandemia, né? Então, assim, essa lojinha, ela foi feita para o formato do novo normal, como o pessoal está chamando por aí, que é uma atenção voltada para o delivery. Sim. Então, hoje ele é 60% de loco e 40% de delivery. Mas vem crescendo isso, essa questão do delivery. E a ideia de ser em galeria é para a gente atingir o público de todos os horários, de manhã, tarde e noite. O máximo que a gente puder aumentar e esticar de horário, do mesmo jeito que a gente faz no shopping. Só que a ideia de vir para a rua, trazer a loja para a rua,
é nessa questão de diminuição de custo, né? A gente tem um custo operacional aqui de quase 17, 16 mil. Então, com um faturamento desse de 45, a grande ideia é a gente deixar meio que esses próximos meses a gente chegar nesse ponto de equilíbrio de 50 mil, que a gente acha que é o faturamento ideal para esse formato de negócio. Tá, vamos entender aqui melhor então os números. Teu faturamento hoje está em 40, teu terceiro mês ainda de operação ainda vai maturar para chegar no faturamento ideal de 50 mil, que é onde você vai ter uma boa rentabilidade, né? Mas as tuas despesas hoje, você falou que está na casa de 17, que é o aluguel, o custo dos funcionários. Quantos funcionários você... 2. A gente roda nesse tipo de operação perfeito com 2 funcionários. Ok. Teu CMV está em 33%. 33. Bacana. Ou seja, o teu ponto de equilíbrio é de 25. A partir daí você já começa a lucrar. Isso, exato. Com faturamento de 50 mil, qual é a rentabilidade que ele deixa? 22 mil, é 50% de rentabilidade. Que a gente acredita que a grande sacada desse negócio é de a gente não ficar só esperando o cliente vir na gente, né? Essa questão do delivery, a gente confessa até que a gente não dava muita atenção para isso. E a pandemia fez, claro, em todos os setores, mas principalmente para a gente, Docicleta, fez a gente atenar para isso. Então, melhorando a embalagem, melhorando a qualidade de produto, modificando a maneira de entregar isso para o cliente, né? A gente tentou fazer muitas operações de delivery e no final a gente viu que focando apenas em um canal e fazendo bem feito, o resultado seria bem melhor e tá dando certo. A gente tá super feliz de ter conseguido isso. A gente ficou meio que 6 meses discutindo se era o momento certo, que a gente foi no contrafluxo de todo mundo, né? Enquanto tinha muita gente fechando, muita gente com medo. A gente nasceu na crise, 2014, 2015. Então eu acho que isso já é um ponto positivo da gente. A gente não tem medo de meter a cara, de modificar, de mudar, sabe? E eu acho que isso é super positivo na gente. Bacana. E os números estão incríveis, né? Terceiro mês de operação, já tendo um negócio rentável, teu payback vai vir nos primeiros 6 meses. É o que a gente espera de 4 a 6 meses. E aí, tá feliz com esse resultado? Cara, graças a Deus, na luta, assim, é muito trabalho e a gente meio que tá acertando na formulazinha mágica, né? E agora é multiplicar pela cidade. E os próximos passos? É isso. Então, cara, assim, a gente quer muito, a gente já nasceu com a ideia de crescer, expandir. Eu acho que é muito essa questão de propósito, né? A gente quer atingir muita gente, a gente quer ajudar. Quando a gente cresce, não cresce só a gente, cresce todo mundo que tá junto. E o projeto de franquia aí, tem tudo para dar certo, né? Como é que você tá vislumbrando esse projeto para atingir o Brasil todo? Então, cara, a gente tá num momento que, enquanto tanta gente acha que é para segurar e andar para trás, a gente acredita muito que na crise é onde acontecem as oportunidades. A gente nasceu nela. Então a ideia agora é expandir, criar negócio. Essa ideia de múltiplos canais de venda é justamente para isso, para a gente atingir todos os setores, todos os mercados e todos os lugares. Ou seja, você está ali basicamente aproveitando todos os momentos da jornada de consumo do teu cliente nesses múltiplos canais de venda, né? Conta pra gente sobre esses canais de venda, qual é o faturamento, qual é o investimento e a rentabilidade de cada um deles. Jornada de consumo e de perfil também, Rafa, porque eu acho que o bacana do nosso negócio é esse. A gente consegue atingir o perfil de cada local, de cada consumidor. A gente nasceu na bike de rua, então assim, é uma bike que ficava numa esquina de uma praça, onde chegou a faturar de 22 a 25 mil reais. Muito bom, cara. Então, onde ela deixava uma rentabilidade de quase 70% naquela época. A gente voltou com esse formato hoje em dia, claro, é outro momento, é completamente diferente, mas a ideia agora é a gente dar oportunidades para outras pessoas poderem empreender e começar a fazer seu negócio. Então, investe 10 mil reais numa bike, por exemplo, hoje, onde ela fatura em média de 7 a 8 mil, onde em menos de 6 meses ela vai ter esse dinheiro de volta. No shopping a gente já tem um problema um pouco maior, né? Por conta realmente da despesa lá. A gente tem um fator gigantesco que é o aluguel. Então, mas para você ter uma ideia,
é um investimento muito parecido com essas lojas de rua, só que lá tem um payback muito maior, né? Que a gente acredita que aconteça aí desses 12 a 18 meses, dependendo do tamanho do shopping, né? A gente tem alguns shoppings aqui na cidade de proporções maiores e que a gente conseguiu fazer esse retorno. Pra você ter ideia, a gente está num dos maiores shoppings aqui da cidade há 5 anos. Então, assim, a gente é um dos poucos quiosques de alimentação que está tanto tempo dentro do mesmo, sem mudar de local. A gente está passando por uma parte agora de reformulação nos pontos para dar essa cara, que eu acho que vai ser uma grande sacada pós-pandemia. Tá todo mundo se reinventando, melhorando, e a gente está seguindo nessa ideia, melhorar a cada dia. Marcelo, parabéns pelo projeto, parabéns pela história, o negócio é incrível. Desejo uma boa sorte nessa série e só tenho mais um pedido aqui para finalizar. Tem um brownie para viagem, não? Claro, vamos embora. E aí, deu água na boca esse vídeo, né? O que você achou da docicleta? O que você achou da história do Marcelo? Comenta pra mim abaixo e não esquece de compartilhar esse vídeo e a série com os teus amigos empreendedores. O que a gente está fazendo aqui é revolucionando esse mercado e você vai ajudar essas empresas a realmente ir pro próximo nível. Você já sabe, um grande abraço e até mais. Aí eu falei, pô, se tu for abrir, nem dinheiro eu tinha. Eu falei, pô, se tu for abrir, me chama. É que nem a galera fala, né? Empreender é pular do precipício e construir um avião.